Bem-vindos! Eu sou o Bruno, o Bruxo, e com esse vídeo eu dou início ao meu canal aqui no YouTube, onde eu pretendo tratar sobre a saga The Witcher, mais especificamente os livros de Andrzej Sapkowski e os jogos da CD Projekt Red. Hoje eu quero explorar o intrigante trailer do Witcher 4, lançado na Game Awards de 2024, e debater essa teoria intrigante, né, que é como a Ciri que aparece no trailer poderia ter se tornado uma Witcher. Então, bora lá! Para se transformar num bruxo, é necessário que se passe pelo teste das ervas, né? Um processo perigoso e brutal. Agora, o que nem todo mundo sabe é que esse é apenas a primeira etapa, né, de uma série de outras que envolvem infusões, hormônios e infecções com vírus, que ao final vai transformar a criança ali, um menino comum, em um bruxo. As crianças selecionadas ali pelos bruxos para passarem por esse teste das ervas, elas são normalmente escolhidas através da lei da surpresa, que resumidamente funciona assim. Quando alguém salva sua vida, pela tradição daquele universo, o seu salvador tem direito de exigir algo de você que você tenha, mas que ainda não saiba que você tem, ou seja, uma surpresa. E muitas das vezes, quando isso ocorre, né, essa surpresa acaba sendo uma criança. Normalmente, os bruxos, quando recebem essa criança dessa forma, as levam, né, para Caer Morhen, para passar pelo teste, o intensivo treinamento com o objetivo delas se tornarem bruxos. Os livros abordam que os bruxos escolhem apenas crianças do sexo masculino para passar pelo teste das ervas e se tornarem bruxos, né, ao final. Mas, conforme é deixado claro ali pelo livro, isso é apenas uma questão cultural. Não se trata de nenhum fator genético, biológico, que seja decisivo essa questão. Então daí a gente já tem o primeiro ponto, né? Nada no sentido do gênero da Ciri ali seria um fator que atrapalharia, seria um fator impeditivo para que ela se torne um bruxo. Quando um bruxo recolhe uma criança pela lei da surpresa, ela é submetida então ao teste das ervas e uma série de poções, mutagênicos e outras substâncias alquímicas extremamente poderosas para, dessa forma, aprimorar as habilidades físicas, sensoriais, como força, resistência e, claro, né, os sentidos e reflexos aguçados. Os bruxos escolhem apenas crianças do sexo masculino para se tornarem bruxos, né? Mas esse não é um fator decisivo para o sucesso no teste das ervas, né, e as demais etapas das mutações. O livro deixa claro tratar-se apenas de uma questão cultural mesmo. Ou seja, o ponto que eu quero entrar aqui é que, apesar de não existirem Witchers mulheres, nada no sentido biológico, né, relacionado ao gênero da Ciri, impediria que ela viesse a se tornar um Witcher, né, um bruxo. O trailer mostra uma jovem ali em uma pequena aldeia do norte do continente se preparando para algum ritual, que a princípio até parece ser um casamento, algo dessa forma, enquanto um bruxo está ali se preparando para o combate. Em seguida, né, conforme decorre ali o trailer, esse bruxo é revelado ser ninguém mais, ninguém menos do que a Ciri, né, que todos conhecemos, né, do restante da saga e dos jogos. Ciri, agora uma mulher mais velha e experiente, claramente optou por seguir o caminho dos bruxos, né? Depois disso, tem todo um desdobramento ali, o trailer ficou muito interessante e eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. O ponto que mais chama a atenção é o fato da gente ver a Ciri como um Witcher, um bruxo, né, pela característica mais marcante deles, que são os olhos de gato. Daí a gente infere uma coisa, né? Em algum momento entre o Witcher 3, o final do Witcher 3 e o Witcher 4, a Ciri passou pelo famigerado teste das ervas, né, e as demais mutações para ela virar um bruxo. E aí que vem as dúvidas. Nos jogos anteriores, fica clara a repulsa dos bruxos pelo teste das ervas, né, pela criação de um novo bruxo. E ali também fica claro que pouca gente viva, para não dizer ninguém, tem conhecimento de como se produzir um novo bruxo, um novo mutante. Apesar disso, temos indícios ali que alguns personagens têm um potencial conhecimento ali de como criar um bruxo, né? E quem sabe, né, se aquele personagem adentrar em estudos mais aprofundados, ele realmente consiga, né, reviver essa questão do teste das ervas. Então agora vamos mergulhar nessa questão e criar hipóteses sobre o que pode ter acontecido entre o final de Blood and Wine, que é cronologicamente o último acontecimento ali do Witcher 3, e esse trailer do Witcher 4.
Um aspecto importante do teste das ervas e das mutações de bruxo é a idade. A saga deixa claro que os potenciais bruxos passam por essa provação excruciante ainda crianças, bem novinhas, né? Logo que elas são recolhidas. Né? O livro também especifica que apenas 3 em cada 10 crianças sobrevivem ao teste das ervas, que é apenas a primeira etapa. Então, ali no primeiro livro, em um diálogo entre o Geralt e a Calante, que é a avó da Ciri, ela especula sobre essa questão, né? Quando ela questiona o Geralt sobre qual é a taxa, né, de mortalidade do teste completo. Quantas crianças sobrevivem? Seria 1 em cada 20? 1 em cada 10? Né? Então, a taxa de mortalidade é extremamente alta. E, né, disso a gente supõe que eles fazem as crianças passarem pelo teste das ervas ainda bem novinhas, porque o corpo delas ainda não está completamente desenvolvido. Então, né, estaria mais aberto, mais propenso às mutações e alterações biológicas que o teste proporciona. Agora, vamos fazer uma rápida análise quanto à idade da Ciri. A gente tem ali, nas próprias informações trazidas ali pelo Witcher 3, que a Ciri nasceu em 1251, enquanto que o jogo se passa em 1272. Ou seja, a Ciri tem 21 anos, né, na época dos acontecimentos de Witcher 3. Então, beleza, a gente sabe, né, como ao final de Witcher 3 a Ciri ainda era um humano comum, não mutante, ela tinha no mínimo 21 anos de idade quando ela passou pelo teste das ervas para virar um bruxo, conforme a gente vê ali no trailer do Witcher 4. E aí surge essa dúvida. Como a Ciri teria sobrevivido ao teste sendo tão mais velha? E mais intrigante ainda é quem teria submetido a Ciri a esse agonizante tormento. A CD definiu um final canônico para o Witcher 3? Seria aquele final que a Ciri segue o caminho dos bruxos, o final canônico? Ou ela vai trazer uma questão meio que igual ao Cyberpunk? Né? Sendo que você tem 3 começos diferentes que levam ali a um ponto de interseção onde todos os caminhos seguem igual. Então vamos por partes. Primeiro, como que a Ciri teria sobrevivido ao teste das ervas e demais procedimentos para torná-la uma mutante? As hipóteses que eu consegui elaborar e pensar foram que talvez, assim como o Geralt, a Ciri tivesse uma resistência a mais, né, do que as outras pessoas comuns, uma resistência essa natural. Né? Os livros trazem essa questão, abordam inclusive a explicação do porquê que o Geralt tem cabelos brancos, né? Porque como ele tinha uma resistência a mais, quem estava aplicando o teste das ervas nele ali foi insistindo e trazendo cada vez mais intensidade ao teste, e isso fez dele um bruxo um pouco mais poderoso que os demais, porém trouxe essa consequência dos cabelos brancos. Então a Ciri poderia ter uma resistência, né, como o Geralt, ou também outra coisa que eu acho que é inclusive o mais provável é que o sangue ancestral da Ciri, o gene de Lara Dorren, pode ter trazido essa proteção para ela, inclusive mágica também. A gente vê quando a Yennefer aplica o comecinho do teste das ervas lá no Witcher 3 no personagem Uma, né, para tentar reverter aquela maldição que ele sofreu ali, ela protege ele com alguma espécie de magia, que sem aquela proteção, apenas a resistência natural do Uma ia fazer com que ele morresse, ele não teria resistido ao teste. Então, nessa questão do sangue ancestral, o final do Witcher 3 dá a entender que a Ciri perdeu os poderes do sangue ancestral dela quando ela interrompeu a Geada Branca, né, salvando ali o mundo conhecido. Então, o que teria acontecido, né? Será que ficou um resquício de sangue ancestral para protegê-la? Será que foi só a resistência natural? E, por fim, tem a questão do treinamento que ela teve em magia com a Yennefer e as demais feiticeiras da loja, né? Que poderiam ter trazido uma resistência mágica a mais para a Ciri também. A própria Ciri poderia ter conhecimentos de magia que auxiliariam ali na resistência dela. E pode ser também uma mistura disso tudo, né? Então, a hipótese final teria a ver com a próxima dúvida. Quem teria aplicado esse procedimento na Ciri? Sabemos que nenhum bruxo vivo à época do Witcher 3 detinha o conhecimento necessário para produzir um novo bruxo, tendo esse conhecimento se perdido com o tempo ali, né, nas tradições dos Witchers. Mas isso não quer dizer que não exista quem saiba de todo o conhecimento do processo. Yennefer, por exemplo, lá no Witcher 3, demonstra ter autoconhecimento sobre esse procedimento, naquela quest, né? Como eu mencionei anteriormente, que temos que trazer de volta Uma, né, a sua forma original. Então, vamos dar uma conferida nessa cena. Yen, o que você pretende fazer com Uma? Eu vou fazê-lo passar pelo teste das ervas. Ah, desculpa. Você pretende torná-lo um bruxo? É claro que não.
Como eu estava dizendo, só vou aplicar a primeira metade do teste, porque... Por que quer ver ele sofrer? Pare de me interromper ou vou assistir a você sofrendo. Para restaurar o aspecto anterior de Uma, primeiro precisamos... Como eu explico? Imaginem um pedaço de argila. Para dar forma, é preciso umedecê-la, senão ela se despedaça. A primeira parte do teste faz isso. Ela abre o corpo para a mudança, por assim dizer. Só então as poções mutagênicas produzirão um bruxo. Nessa fase, pessoal, o Uma não conta apenas ali com a sua própria resistência, né? A gente nota que a Yennefer está constantemente realizando um feitiço ali para proteger ele, de forma que a agressão do teste seja amortizada e ela chega até a ficar exausta, né, de tanto concentrar naquele feitiço dela ali. Ou seja, uma hipótese que eu acho provável é que foi a Yennefer quem aplicou o teste na Ciri, né? Ao passo que ela protegeria a Ciri com a sua magia, eu acho que a Yennefer é uma feiticeira extremamente poderosa e eu não duvido que ela tenha capacidade para isso. E ela provavelmente submeteu a Ciri a esse processo a pedido e insistência da Ciri, porque como a gente sabe, a Ciri, tanto a Ciri quanto a Yennefer são pessoas cabeça dura, né? E eu acho que a Yennefer, tendo a Ciri ali, vendo na Ciri uma figura de filha, ela não faria, né, com que a Ciri sofresse, ou faria o máximo que tivesse ao alcance dela ali para reduzir esse sofrimento. E como seria uma coisa que a Ciri deseja, né, aqui a gente está no campo da especulação, ela poderia fazer a contragosto ou não, porém a pedido e insistência da própria Ciri. Outra possibilidade seria de algum personagem novo e misterioso que vai ser introduzido ali no novo jogo, que fez a Ciri passar por essa questão. Eu particularmente adorei essa ideia da Yennefer ter auxiliado a Ciri com esse processo, já que o Geralt levou a Ciri ao caminho do bruxo e agora, né, ela tá dando um passo a mais nessa direção com a mutação. Então, pessoal, com a pouca informação que a gente tem desse anúncio da CD, dá pra gente supor e elaborar essas hipóteses, né, do que pode ter acontecido entre o final de Witcher 3 e esse começo do Witcher 4, né? Então, como que a Ciri sobreviveu a esse teste das ervas, que é tão brutal, né, tendo ela uma idade tão mais avançada? E quem teria submetido a Ciri ao teste das ervas? Seria uma resistência natural que ela teve? Ela conseguiu sobreviver com essa idade mais avançada devido ao seu sangue ancestral e poder do gene de Lara Dorren? Teria sido uma resistência mágica que a própria Ciri aplicou em si mesma, com os conhecimentos que ela teve, os treinamentos da Yennefer, da Triss e as outras feiticeiras da loja? Teria sido uma intervenção de um terceiro, assim como a Yennefer fez ali com Uma no Witcher 3? Quem teria aplicado esse teste na Ciri? O que vocês acham, pessoal? A Ciri realmente passou pelo teste das ervas? Porque no trailer mostra claramente ali o olho dela, né? Ela bebendo uma poção de bruxo e tendo ali a visão dela aprimorada para enfrentar o monstro. O que mais vocês acham que poderia ter ocorrido? Vocês notaram o detalhe do medalhão do lince? O que isso quer dizer pra gente? Será que a Ciri está iniciando uma nova escola de bruxo? Quais são os seus pensamentos sobre isso? Compartilhem suas teorias nos comentários. Muito obrigado pela sua visualização e por ter me acompanhado até o final aqui do vídeo. Se inscreva para mais conteúdo sobre a saga Witcher. Dê um like pro seu bruxo. Não esquece de ativar o sininho das notificações e vá faio!